Olá, estamos mais uma vez com o nosso programa Medicina Explicada. Esse programa é um podcast da sua Faculdade Med Brasil e hoje eu tenho um prazer enorme de estar conversando com a professora Marisa Patriarca, muito conhecida, muito querida, muito respeitada no meio acadêmico e que vai coordenar o curso de saúde da mulher, ela vai detalhar sobre isso. Professora, é um prazer enorme poder estar dialogando, batendo papo com você aqui no programa Medicina Explicada. Professora, poderia falar um pouquinho sobre sua carreira acadêmica, profissional, e para que os nossos futuros alunos e alunas médicas da pós-graduação possam conhecê-la um pouco mais. Pois não. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelas palavras tão gentis, carinhosas, e é um prazer muito grande também para mim. Vamos começar então. Eu me graduei em medicina em 1986, no interior de São Paulo, em Catanduva. Depois eu vim fazer residência no Hospital do Servidor Público Estadual, onde eu fiz um ano de cirurgia geral, depois fiz residência médica de ginecologia e obstetrícia. Logo em seguida, eu prestei o concurso na universidade, a antiga Faculdade Escola Paulista de Medicina, hoje Universidade Federal de São Paulo, e comecei a trabalhar lá. Já comecei fazendo o doutorado, o mestrado primeiro, e depois o doutorado, que eu terminei em 95, e continuei na pós-graduação, sou professora da pós-graduação da Unifesp, e continuo, a minha área de atuação é baseada principalmente em climatério e ginecologia endócrina. No início eu comecei estudando muito esteroides sexuais e endométrio, depois eu estudei muito matriz extracelular, e os esteroides sexuais. Então, hoje tem uma linha de pesquisa com laser nas alterações atróficas, geniturinárias da pós-menopausa. Então, hoje eu tenho 3 linhas de pesquisas que nós estamos desenvolvendo ainda na universidade. Então, é isso a minha carreira acadêmica. Que maravilha, né? A gente fica muito feliz em poder contar com grandes nomes da medicina compondo o corpo docente dos 20 cursos de pós-graduação que estamos ofertando com as aulas previstas para iniciar agora no mês de junho. Professora, eu vou iniciar a fazendo as perguntas, e essa primeira é: por que é importante um curso integral sobre o climatério para médicos e médicas em geral e ginecologistas? Quando nós imaginamos esse curso, professor, foi porque durante esse período a mulher passa por inúmeras mudanças, tanto hormonais como metabólicas, somáticas, psicológicas, mentais, que podem alterar muito a sua qualidade de vida. Então é um período, por vezes, muito difícil para a mulher. E se a gente imaginar que a idade, a menopausa, né, que é o marco do climatério, né, quando a mulher deixa de menstruar, ela deixa de produzir os estrogênios pelo ovário, ela vai começar a ter muito, essas mudanças vão ser muito mais expressivas. E se a gente imaginar que a idade da menopausa da mulher brasileira gira em torno dos 48 anos e a expectativa de vida vem aumentando, já passou os 80 anos no Brasil, expectativa de vida da mulher, a mulher vai viver muito tempo nesse período sujeita a todas essas alterações decorrentes dessas alterações que ocorrem durante o climatério. São elas cardiovasculares, osteometabólicas, musculares, neurológicas. Então, o médico, quer ele seja um ginecologista, quer ele seja um clínico que atua com essas mulheres, ele tem que estar preparado para avaliar essa mulher como um todo.
né, corroborando com a saúde integral feminina nesse período, mas infelizmente não é o que a gente vê. Hoje os médicos, a maioria são despreparados para atuar nessa área e às vezes e muitas vezes ou subestimam até o que pode acontecer nesse período, e com isso eles podem privar todas essas pacientes de todos os benefícios que eles poderiam levar essas pacientes com um atendimento adequado, entendimento integral dessa mulher, vendo essa mulher então como um todo, né? Porque eu sempre digo para os meus alunos que antes de sermos ginecologistas ou qualquer especialidade que tenhamos, somos médicos. Então eu acho que essa visão integral, principalmente numa fase onde as comorbidades começam a aparecer com mais frequência, estamos dizendo aqui agora do organismo feminino, é muito importante então que o médico consiga avaliar essa paciente como um todo. Então por Claro, isso a ideia do curso. perfeito. E a gente tem assim a satisfação de ter a professora Marisa Patriarca, podendo ela colaborar com a formação de profissionais médicos, sejam eles ampliar o conhecimento dos ginecologistas e dar suporte para o conhecimento dos clínicos gerais. Eu acredito que o climatério é uma fase muito importante na vida da mulher e seguramente marcada por alterações fisiológicas, psicológicas e sociais. E um curso integral capacita médicos e ginecologistas a oferecerem uma assistência mais baseada em evidências, abordando desde manifestações clínicas até estratégias terapêuticas e que vai promover, sem dúvida alguma, professora, uma melhor qualidade de vida para as pacientes. Professora, o ginecologista será, em geral, um único médico da mulher nesse período? Embora o ginecologista desempenhe um papel central, né? Sim, é, que nós temos aqui, a cultura da mulher brasileira, principalmente, é de frequentar o ginecologista anualmente ou pelo menos bianualmente, para fazer seu Papa Nicolau, fazer a sua mamografia. Então, o ginecologista, ele não pode perder, então, essa oportunidade para realmente fazer uma medicina preventiva, rastrear as principais comorbidades nesse período, não se ater só às queixas ginecológicas da paciente, não só o rastreamento oncológico ou o rastreamento das principais doenças ginecológicas do período, mas sim realmente se ater naquelas doenças mais prevalentes da mulher nesse período. E o que o professor acabou dizendo para realmente melhorar a qualidade de vida das pacientes. Porque, já que a expectativa de vida vem aumentando, nós temos que proporcionar uma melhor qualidade de vida. Não basta acrescentar anos à vida, mas temos que acrescentar também vida aos anos. E outro ponto muito importante, que o senhor muito bem frisou, foi a medicina baseada em evidências. Porque hoje, com esse apelo mercantilista das mídias sociais, é muito assustador, né? As pacientes, eventualmente, às vezes, acabam ficando fascinadas por alguns, pelo canto da sereia, né? E realmente a gente nos preocupa, às vezes, que esse apelo mercantilista talvez não traga segurança para essas pacientes em relação ao seu tratamento. Então, é muito importante que essa medicina seja baseada em evidências científicas e que o médico realmente atue à luz das evidências, para que ele tenha certeza que ele está atuando com o máximo de zelo e o máximo do seu conhecimento para realmente favorecer a saúde feminina. Sem dúvida. Como eu disse, embora o ginecologista desempenhe esse papel tão importante no cuidado da mulher durante o climatério, professora Marisa, uma abordagem multidisciplinar é sempre benéfica. Profissionais como endocrinologistas, psicólogos Sim. e nutricionistas podem colaborar, clínica médica, podem colaborar com um atendimento integral, abordando as diversas necessidades da paciente. Professora Marisa, existem muitos mitos e rumores em relação à reposição no climatério. Eles procedem?
Boa pergunta, professor Antônio. Então, aquilo voltando só um pouquinho anterior no que o senhor falou, Sim, realmente, eu só quis dizer que o ginecologista vai ser aquele médico clínico, né, que vai abordar a paciente, um clínico geral, que eventualmente, lógico que o tratamento multidisciplinar, por vezes, é necessário, né, mas ele é aquele médico que vai realmente, fazer, eventualmente, ver se precisa desse encaminhamento ou se ele, como médico, pode atuar com essa paciente. Acho que isso é muito importante. E em relação aos mitos e verdades sobre a terapia hormonal, realmente existem muitos mitos. O principal que as pacientes, o temor que as pacientes têm é medo de câncer, principalmente medo de câncer de mama. É lógico que todo tratamento tem riscos e benefícios. Então, a terapia hormonal, quando ela é indicada, quando ela tem indicação, eu tenho que, lógico, me ater àquela paciente de forma individual e para aquela paciente, pesando as indicações e as contraindicações, verificar se os benefícios desse tratamento, quer seja hormonal ou qualquer tratamento que eu venha fazer nesse período, superam os seus riscos. Isso para qualquer terapêutica em medicina. Então, tudo isso é feito de forma individual. Existe um momento oportuno para iniciar a terapia hormonal, existem todo um tratamento baseado à luz das evidências, de forma ética, porque o que a gente vê muito hoje são algumas assim promessas assim de alguns tratamentos que não existe, a gente não tem segurança, não é aprovado pela Anvisa, embora sejam tratamentos que porventura possam a ser bem-vindos, o que a gente precisa é de evidência científica, segurança para administrá-los. Então, nós esperamos que existam, sim, trabalhos de muitos tratamentos que se falam até nas mídias sociais, para que a gente possa realmente praticá-los. Porém, o que a gente faz é o que a gente tem até hoje à luz das evidências. Porque é velho jargão, né? A medicina é a ciência das verdades transitórias. Então, hoje, o que eu posso estar falando pode não ser o que eu vou falar amanhã. Por isso que é importante o médico estar sempre se atualizando, sempre se basear à luz das evidências atuais, né? Eu acho isso muito importante. Então, eu acho que o principal do médico é trazer segurança para a paciente, desmistificar desses temores, porque quando os benefícios dessas pacientes superam os seus riscos, e mais uma vez eu enfatizo que isso deve ser feito de forma individualizada, a paciente vai ter, então, muitos benefícios com esse tratamento. Né? Então, por isso que cabe ao médico ter todo o conhecimento dessa paciente, lógico, com toda uma história, exames complementares, depois de uma bela explicação para a paciente, dela entender tudo o que está acontecendo, dela entender os seus benefícios individuais e seus riscos individuais, juntamente com a paciente e a juízo clínico, então se escolher o melhor tratamento para essa paciente. E isso que a professora disse a professora Marisa está falando é importantíssimo. O conhecimento é tudo, né? E há vários mitos sobre terapia hormonal. E é fundamental que médicos e médicas estejam atualizados, como ela mesma afirma, para desmistificar, né, informações incorretas e orientar os pacientes sobre os reais benefícios e riscos, baseando-se em evidências científicas. E isso, professora, é o que nós queremos trazer para o curso e é que a professora Marisa Patriarca vai trazer para vocês que estarão matriculados no curso que inicia no mês de junho. Evidências científicas. A medicina ela tem que estar muito bem embasada para que ela possa ser útil de forma genuína para o paciente. Professora, a terapia hormonal pode atuar na prevenção de doenças cardiovasculares? Sim, embora não seja essa a indicação, porque a gente sabe que prevenção de doenças cardiovasculares se faz desde a mais tenra idade, né, desde que Sim. nascemos. Mas quando você começa num momento oportuno, você traz sim benefícios cardiovasculares. Imaginemos que a mulher, antes da menopausa, quando ela tem o seu ovário funcionando, ainda produzindo estrogênio,
essa mulher, ela morre muito menos de infarto, isso até o leigo sabe, do que o homem. E o estrogênio, ele é um verdadeiro anti-inflamatório. Se a gente pensar no mecanismo fisiopatológico da doença cardiovascular, o estrogênio atua como fator protetor em vários deles. Então, o que a gente procura fazer é que, quando mais precoce, mais perto da mulher, a mulher está da menopausa, ou seja, o ideal é ainda quando ela não deixou de ter a proteção estrogênica, mas o ovário ainda já está deixando de ter a sua função plena, e aquelas pacientes que têm indicações precisas para o tratamento, que se comece a fazer, lógico, respeitando todas as contraindicações e a vontade pessoal da paciente, essa paciente sim terá benefícios cardiovasculares, principalmente sobre o endotélio vascular. É claro que a gente não indica terapia hormonal para prevenção cardiovascular, mas aquelas mulheres que começam então na época oportuna, as mulheres saudáveis que começam na época oportuna vão se beneficiar muito, e isso a literatura já é unânime nesse sentido. Muito bom. E os estudos observacionais, né, professora Marisa, anteriores sugeriam que a terapia de reposição hormonal poderia trazer o risco cardiovascular. Mas, no entanto, pesquisas mais recentes, a professora comentou, indicam que a terapia combinada de estrogênio e progesterona pode aumentar o risco de eventos cardiovasculares, como acidentes vasculares cerebrais, o AVC, o tromboembolismo venoso. Portanto, a indicação de terapia hormonal, ela deve ser individualizada, considerando os riscos e benefícios para cada paciente. Nessa visão, a professora acha interessante isso? Tem algo a acrescentar? Sim, os estudos epidemiológicos, até houve aquele estudo das enfermeiras, com mais de 70.000 enfermeiras, Sim. que ele já mostrava essa proteção do estrogênio. E por isso que foi feito o primeiro estudo, que foi o WHI, junto com a White, que era um laboratório que prescrevia o estrogênio no conjugado, junto com o governo americano, para se fazer então um estudo com nível A de evidência, que era um duplo cego randomizado. Acontece que, como era um estudo duplo cego, as pacientes deveriam ser assintomáticas. Então, a média de idade dessas pacientes era 63 anos, e não é a época que a gente começa a terapia hormonal. Então, aumentou muito a incidência de doença cardiovascular. E nessa ocasião, quando o trabalho saiu, falou: meu Deus, como assim? Os estudos epidemiológicos mostravam essa proteção. Se a gente imaginar a fisiopatologia da doença cardiovascular, o estrogênio é protetor. Como que aconteceu isso? E quando foi se ver o estudo, o desenho do trabalho, se viu então que a maior parte delas tinham então essa idade avançada, justamente porque elas deveriam ser assintomáticas, porque se é um estudo duplo cego e eu dou para pacientes com sintomas o placebo e o hormônio, pelo menos o médico vai saber uma semana depois quem está usando o hormônio e quem não está. Então, para cegar o trabalho, eles deveriam ser pacientes assintomáticas. Então, elas eram mais velhas. E esse endotélio vascular com essa idade já está doente. Então, por isso que existe hoje essa teoria da janela de oportunidade. Quando você começa precocemente, o mais próximo possível de quando o estrogênio ainda vem protegendo esse endotélio, você continua essa proteção. Então, por isso que existe esse momento oportuno. E os trabalhos depois foram feitos, e demorou um pouco mais, porque as pacientes, em geral, são sintomáticas nesse período, mas também mostraram essa proteção. Então, foi um problema do desenho do estudo mesmo, né? Então, é isso, essa proteção de fato acontece. E é interessante esse esclarecimento da professora Marisa Patriarca. Isso vai fazer parte de todo o curso, pessoal. A equipe de docentes que ela agrupou, que ela formou e vai ministrar as aulas, é uma equipe que tem esse objetivo, esclarecer pontos que esse que agora ela acabou de esclarecer. Professora, em relação à osteoporose, pode haver prevenção? Então, a gente sabe que durante o hipoestrogenismo, né, da pós-menopausa, cerca de um terço das mulheres vão fazer uma osteoporose de alta remodelação, e metade delas vão fraturar. Então, a estrogenoterapia nessas pacientes vai atuar preventivamente em relação às fraturas. Então, vai diminuir sim
o risco de fratura nessas mulheres, desde quando se começando também, idealmente, quando o estrogênio começa a diminuir, ela começa a fazer essa osteoporose de alta remodelação. Então, o estrogênio, sim, é um dos fármacos indicados para aquelas pacientes que não têm contraindicação. Mais uma vez, eu enfatizo de forma individualizada. Essas pacientes vão se beneficiar, sim, com a terapia hormonal. Inclusive, é uma das indicações da terapia hormonal. Prevenção de fratura naquelas pacientes que já vêm já com uma densidade mineral óssea baixa para a idade nesse período, ou que porventura já tenham osteopenia ou até osteoporose. Pois é, e a terapia hormonal é mesmo eficaz na prevenção da perda, óssea e na redução do risco de fratura, e isso é de grande importância no pós-menopausa, especialmente quando iniciada precocemente, como afirmou a professora. Professora, o que as evidências apontam em relação à terapia hormonal e o risco de demência? Um tema bastante interessante. Sim, ainda mais considerando-se o aumento da expectativa de vida, né. Então, o que a Sim. gente isso é muito importante, uma pergunta bastante pertinente. Pois bem, a gente sabe, e isso já é também consenso na literatura, que aquelas pacientes que têm insuficiência ovariana prematura, elas devem fazer terapia hormonal até a idade média da menopausa, pelo menos, da menopausa fisiológica, que gira em torno dos 48, 50 anos. A gente diz como insuficiência ovariana prematura, aquela que acontece antes dos 40 anos. Então, essas mulheres devem fazer terapia hormonal até a idade média da menopausa, justamente uma das indicações é prevenir, diminuir o risco de demência, prevenir doença cardiovascular, prevenir fratura. Então, isso é uma indicação muito precisa, que deve ser, a paciente deve ser estimulada. Diferente daquela paciente já durante a menopausa fisiológica, por volta dos 50 anos, fala: "Ah, não quero fazer", às vezes por medo, ou porque o seu médico, ou por ignorância, ou não sei por que, não a orientou de forma correta e a privou dos benefícios da terapia hormonal. Então essa paciente até, eventualmente, ela pode escolher. E ainda assim ela pode aumentar o seu risco cardiovascular, ela vai ter um aumento da sua mortalidade. Mas a mulher com insuficiência ovariana prematura, isso é fato. Ela precisa, porque o estrogênio é um neuroprotetor. O estrogênio é um dos maiores anti-inflamatórios que existem. Então, ele é um neuroprotetor, ele diminui o depósito de substância amiloide no cérebro, que é um dos responsáveis pelo Alzheimer. Então, isso a gente sabe que ele é um protetor. Agora, o que a gente ainda, assim, as evidências mostram que parece que sim, que a terapia hormonal pode diminuir algumas demências, mas ainda quando começada em mulheres com a menopausa fisiológica, ainda não dá para se bater o martelo que ela vai aumentar esse risco. Mas que ela é um protetor neuronal, ela é, e também já podemos dizer que não aumenta o risco, porque começou a se falar uma época que poderia aumentar o risco. Não, não aumenta o risco, e o que está tentando se mostrar agora é se existe também, igual as mulheres com insuficiência ovariana prematura, uma proteção, haja vista que essas mulheres estão vivendo mais tempo. Perfeito. A gente vai para a última pergunta. É um prazer muito grande poder estar conversando com a professora Marisa Patriarca, que está coordenando mais um curso para nós, coordenando um curso para a MED Brasil. O que você espera, professora, dos médicos especializados na saúde integral da mulher no climatério? Esse curso ele pretende levar eu queria que a professora pudesse se dirigir direto aos seus futuros alunos e alunas, do curso que está coordenando, professora, por gentileza. Então, antes de eu me dirigir aos alunos, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu achei que, assim, é muito importante essa iniciativa dos senhores para fazer um curso tão importante numa época que a mulher precisa mesmo desse apoio, desse suporte. Eu acho isso muito importante. E o que eu quero que esses alunos, que eles realmente encarem a paciente de uma forma integral, que eles não pensem só em abordá-la por partes, né? Ginecológica, prevenção de câncer de mama, não, que ele veja essa mulher como um todo, pensando nos seus riscos cardiovasculares, nos seus riscos osteomusculares, nas suas alterações neurológicas, para que a gente, em conjunto com outras especialidades, e que esse curso vai ter vários professores de outra especialidade, que ele possa abordar essa
paciente como um todo, como um médico, já que tanto o ginecologista como o médico que atua com as mulheres nesse período, esse caráter generalista desses médicos impõe desafios que às vezes extrapolam nossa área de atuação. E eu quero preparar esses médicos para que eles possam atuar visando então a melhor saúde dessas mulheres, já que elas vão viver mais tempo, e uma qualidade de vida também melhor. Então, eu espero prepará-los para isso, e se Deus quiser, nós vamos conseguir um curso que isso vai me trazer assim uma satisfação pessoal muito grande, e se eu conseguir que alguns alunos já tenham essa visão geral, essa visão integral da saúde feminina. Olha, professora Marisa Patriarca, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu saber, pela maneira tão acolhedora que a professora busca levar esse curso e de pós-graduação, e a Med Brasil tem uma honra enorme em poder contar com a sua presença no seu corpo docente. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, professora. Eu que agradeço imensamente, professor. Fique com Deus. Estamos aqui concluindo o nosso Medicina Explicada da Med Brasil e com muita satisfação entrevistamos agora a professora Marisa Patriarca. A todos vocês, um enorme, maravilhoso dia e que logo, logo voltaremos com mais novas excelentes entrevistas.